Olá pessoal, sou Ricardo Jefferson Damasceno, estagiário de Ciências Biológicas e sob supervisão da professora Tatiane Cunha, estou aqui para dar continuidade às aulas de Ciências na temática Vida e Evolução da BNCC. Nós vamos continuar falando de reprodução e sexualidade, tá? Dando ênfase, como na aula anterior, na reprodução e sexualidade da espécie humana, né? O tema da nossa aula de hoje, o tema central, é contracepção e prevenção, tá? A gente vai abordar esse assunto aqui durante toda essa aula. Para falar de contracepção e prevenção, a gente tem que ter em vista o índice de gravidez na adolescência do nosso país, né? Esse índice, ele mostra que a gravidez na adolescência no Brasil, ela está acima da média mundial, visto que em 2020 registrou-se que a cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 dessas se tornavam mães, né? Entre 15 e 19 anos. Então a gente tem que ter noção que esse número é um número muito preocupante, é um número muito alarmante e acima da média mundial, né? No mundo todo são 41 dessas mães, entre 15 e 19 anos, se tornam mães. Isso tendo os dados do relatório lançado recentemente pelo Fundo de População das Nações Unidas, né, que é a UNFPA. E a média também da América Latina, né, que é aqui o sul-americano, que a gente tem, é que 62 meninas a cada 15 e 19 anos, né, nessa faixa etária, elas engravidam, elas se tornam mães. E aí, para evitar essas gravidez indesejadas, né, para evitar essas fecundações, esses nascimentos de bebês com pais tão jovens, né, que muitas vezes não têm preparo psicológico nem estrutural no meio em que vive para dar o suporte a essas crianças, né, a gente precisa dos métodos contraceptivos para evitar essas gravidez. Os métodos contraceptivos, eles podem ser os métodos comportamentais, métodos de barreiras, métodos hormonais e até intervenções cirúrgicas. Agora a gente vai dar início, né, falando dos métodos comportamentais. O que são esses métodos comportamentais? Esses métodos comportamentais, normalmente eles são chamados também de métodos naturais para evitar gravidez. Que não precisa de nenhum medicamento, nenhuma substância colocada no corpo e também não há intervenções cirúrgicas. Aqui eu trouxe os dois mais importantes, né, que são mais tratados aqui no nosso país, que um deles é o coito interrompido. O que é o coito interrompido? O coito interrompido, ele é o método em que o homem retira o pênis da vagina antes da ejaculação. Então, os espermas, as células reprodutoras masculinas, elas não entram no corpo da mulher. Essa ejaculação, ela é interrompida perto, né, ali do ato, ali no ato sexual, ali perto do ápice desse ato, essa ejaculação é interrompida e não adentra ao corpo da mulher. Também temos o rítmico, que é o monitoramento de fertilidade, que normalmente ele é conhecido como tabelinha. Esse é um método contraceptivo também natural, né? E ele se baseia no ciclo menstrual da mulher. Esses dois métodos, eles são métodos de pouca eficiência. Por quê? Em relação ao coito interrompido, durante o ato sexual, o homem ele libera um líquido, né, que é o líquido pré-ejaculatório, que é para lubrificar os canais do pênis. E aí esse líquido, muitas vezes, eles podem e normalmente vem com algum sêmen, pouco, mas que pode sim gerar uma gravidez. Já na tabelinha, também é um método de muita pouca eficácia, porque a mulher, ela tem, às vezes, desregulações em seu ciclo menstrual e não é algo concreto, sabe? Não é algo definido sempre. Então, algumas coisas podem alterar esse ciclo menstrual e modificar essa tabela de período fértil, né? O que pode levar essa mulher a
a ter relações sexuais em um período que ela não tinha noção, que era o período fértil dela, e acabar engravidando. Bom, agora vamos para o método que ele é o considerado mais eficaz, que é o método de barreira. No método de barreira, a gente tem um componente principal desse método, que é a camisinha. A camisinha ela tem eficácia de 90 a 95%, né, de preservação. A camisinha ela é um objeto muito seguro para impedir gravidez, né, inesperada. O preservativo ele é um contraceptivo de barreira usado durante uma relação sexual para diminuir a probabilidade de ocorrência de uma gravidez. Essa camisinha ela também tem outro papel fundamental, que é o impedimento da transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, que é as ISTs. Agora a gente vai abordar um pouco dessas ISTs, né? E como essa camisinha é importante para evitar essas infecções sexualmente transmissíveis. Essas ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, como eu falei anteriormente, elas eram conhecidas como DSTs antigamente. Entre elas está a gonorreia e a AIDS. Essas ISTs elas podem surgir quando se tem relações sexuais sem camisinha, ou seja, através do contato íntimo, vaginal, oral e anal. Então, essas infecções, elas podem evoluir e se tornar doenças sexualmente transmissíveis, né, se não forem tratadas. Inclusive, pode gerar a mais popular delas, né, e muito temida aí por todos, que é a AIDS. Outro método contraceptivo é o DIU. O DIU ele é um dispositivo intrauterino, ele é um pequeno objeto de plástico em um formato de T, que ele é inserido no útero da mulher. E ele atua, né, como esse anticonceptivo, né, para evitar a concepção de novos bebês. Como ele trabalha, né? Esse objeto ele provoca alterações menstruais, pode se tornar menos intenso, essas alterações menstruais, ou podem ser bastante intensas. Essas alterações elas podem também fazer com que a mulher tenha menos cólicas, ou pode parar completamente de ter cólicas. Informações adicionais sobre isso, né, é que esse DIU ele pode ajudar a reduzir os sintomas de TPM, e ele tem eficácia superior a 99%. Aqui tem uma imagem de como o DIU ele é colocado, né, no útero da mulher, nas tubas uterinas, e ele impede a passagem do óvulo. E temos dois tipos de DIU, que é o DIU hormonal, né, que ele libera hormônios ali, e tem o DIU de cobre, que esse DIU de cobre ele também libera, e os dois têm pontos específicos, né? E aí a escolha desse DIU, né, entre os dois, vai se dar em comum acordo da mulher com o seu médico, né, com o seu ginecologista. Também temos outro método, né, que é o espermicida e o diafragma. O diafragma ele tem eficácia de 88% com o uso recomendado, né, ali seguindo as recomendações e as etapas certas. Ele é um copinho de silicone em forma de cápsula que é inserido na vagina algumas horas antes do ato sexual para evitar a gravidez. Para esse copo de silicone, né, para esse diafragma ser eficaz, é necessário que seja usado com um espermicida, né, em conjunto, que é para impedir que os espermatozoides cheguem aos óvulos, tá bom? O que é também o espermicida, né, que ele atua junto com o diafragma? Ele é uma substância química que mata os espermatozoides. Ele é encontrado em cremes, películas, espumas, géis e supositórios que podem ser comprados em farmácia, tá? Então, esses espermicidas, eles têm eficácia de 71% com o uso recomendado, né? E ele pode aí auxiliar o dispositivo diafragma aí na contracepção. Também temos os métodos hormonais. O que são os métodos hormonais? É a inserção de hormônios, né, ali no corpo por meio de diversos
coisas de um ambiente externo, que vem do ambiente externo, né? Entre eles está a pílula oral, que ela tem eficácia de 99%. Ela é uma pílula de uso contínuo e ela faz ali a liberação dos hormônios como a progesterona, né, que é um hormônio feminino, e o estrogênio. Também temos o adesivo anticoncepcional, que ele tem eficácia de 99,7%. Ele tem um aspecto semelhante a um curativo, né? E esse adesivo é colocado no corpo e os hormônios, eles são absorvidos ali através da pele, tá? E ele é usado em um esquema semelhante ao do anel vaginal. 3 semanas com e 1 semana sem o adesivo. E por fim temos o anticoncepcional injetável, que ele tem eficácia de 99%. Essa injeção ela é dada a cada 1 ou 3 meses, né? Isso vai de acordo com a injeção que essa pessoa está tomando, né? Depende do tipo da injeção. E quando as injeções elas são interrompidas, a fertilidade pode demorar até 7 meses para voltar. Então aí vemos que é uma eficácia bastante grande, né? Tem um número grande de eficácia e também é duradoura. Temos também os métodos cirúrgicos, né? Que são métodos um pouco mais incisivos. No homem, há o caso da vasectomia, que ela tem uma eficácia superior a 99%, né? A vasectomia é uma intervenção cirúrgica simples, feita pelo médico urologista, né? Essa intervenção ela é feita exclusivamente em consultório médico. Para fazer essa intervenção, há processos de anestesia local, e esse processo todo dura cerca de 20 minutos. Nessa vasectomia, o médico ele corta os canais deferentes que conduzem os espermatozoides do testículo até o pênis. Dessa forma, os espermatozoides eles não são liberados por o pênis, né, durante a ejaculação, e por isso o óvulo não pode ser fecundado e essa gravidez é evitada, tá? Vale destacar que essa vasectomia, como eu falei, ela é uma cirurgia feita somente em consultório médico e ela pode ser reversível, tá? Mas para isso, também em um consultório médico. No caso das mulheres, né, a intervenção cirúrgica chamada laqueadura das trompas. Essa intervenção cirúrgica, ela tem eficácia de 95%, né, quando ela tem o seu uso recomendado ali, de impedir a fertilização ali, impedir a concepção. Essa laqueadura, ela também é conhecida como ligadura tubonária, né? E é uma cirurgia para a esterilização voluntária definitiva, na qual as trompas da mulher são amarradas ou cortadas, evitando que o óvulo e os espermatozoides se encontrem. Há 2 tipos de laqueadura, a abdominal e a vaginal. Qual a mulher vai escolher fazer, isso tem que ser também em comum acordo com um médico que acompanha ali o caso dela, né? No SUS, essas cirurgias elas são feitas, tá? Mas no caso da laqueadura de trompas, há uma série de limitações que podem levar ou não a mulher a fazer essa cirurgia, né? Por exemplo, ela tem que ter um determinado número de filhos e também há outros pontos específicos que corroboram para o aceite dessa cirurgia, né? E também, por fim, temos os métodos de emergência, onde neles destacamos a pílula do dia seguinte. Essa pílula ela tem eficácia de 75%, tá? A pílula do dia seguinte ela pode ser utilizada após o ato sexual para impedir uma gravidez antes de começar. A maioria das partes das marcas, né, que são marcas que produzem essas pílulas, bem como as genéricas, elas estão disponíveis na farmácia e não há necessidade de receita para comprá-las. Mas por que ela é um método, né, de emergência? Essa pílula ela tem uma quantidade hormonal muito grande. Para realizar a ingestão dessa pílula só em casos realmente de emergência com risco grave de gravidez, tá? Ela não pode ser utilizada com frequência porque aí vai depositar no corpo da mulher uma taxa hormonal muito grande. Isso não pode ser benéfico para a saúde dela, tá?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.